Olá, turma, muito bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje nós iremos tratar sobre as capacidades físicas, tá? Professora, que capacidades físicas seriam essas, tá? A resistência aeróbica, força, velocidade e agilidade, tá? Nós vamos trabalhar e falar um pouquinho sobre elas, certo? Então, as capacidades físicas, elas podem ser definidas como todo o atributo treinável no organismo, ou seja, passíveis de adaptações. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento. É preciso ver o condicionamento físico de maneira mais ampla. Portanto, não adianta desenvolver a força e não ter resistência, ou ter a flexibilidade e não ter a força, ou ter a resistência sem ter a velocidade, tá? Então, as nossas atividades diárias exigem a aplicação de todas as capacidades físicas, às vezes enfatizando uma, às vezes duas e muitas vezes todas ao mesmo tempo, tá? Resistência aeróbica, tá? Ela é definida como a capacidade de suportar um determinado nível de esforço durante o maior período de tempo possível. A capacidade aeróbica, que pode ser definida como capacidade máxima de absorver, utilizar e transportar oxigênio durante um exercício físico. Então, quanto mais longo for o exercício ou atividade física, maior será a necessidade de oxigênio para proporcionar aos organismos humanos uma maior resistência aeróbica, tá? Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês seria aquelas maratonas, tá? Onde se inicia na água, depois vão fazer ciclismo, depois correm um pouco, tá? Então, essas maratonas são grandes exemplos de resistência aeróbica, certo? Força, tá? Na força nós temos 3 tipos dela, tá? Mas vamos falar mais sobre ela. A força é a capacidade física que permite que um músculo ou um grupo de músculos produza tensão e vença uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Pode ser de 3 tipos: força dinâmica, força estática e força explosiva, tá? A força dinâmica, ela é aquela em que o corpo tem um movimento. A força é dinâmica quando existe um encurtamento das fibras musculares, provocando uma aproximação e um afastamento dos segmentos, tá? Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é tríceps, tá? Aqui, ele eleva para perto do corpo, tá? E faz o afastamento, a aproximação e o afastamento, certo? Então, no caso, seria uma força dinâmica, na parte em que você aproxima, que ele levanta o peso, ele aproxima. A partir do momento que ele abaixa, ele afasta, tá? Então, esse seria um exemplo de força dinâmica, tá? Força estática é aquela em que o corpo tem em repouso. A força estática é aquela força que tem a capacidade de ativar, por exemplo, um músculo ou um grupo de músculos contra a existência de uma resistência fixa, tá? Então, um exemplo aqui da mocinha fazendo esse exercício aqui, tá? Que ele vai contrair, no caso, seria uma força estática, certo? E a força explosiva é quando usamos nossa força máxima. Professora, onde é que a gente vai ver a força explosiva? Geralmente no crossfit, no levantamento de peso, tá? Então, esses aí são os 3 tipos de forças que nós temos. Não esqueçam: força dinâmica, força estática e força explosiva, certo? Velocidade, tá? É a capacidade física que permite realizar movimento no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Ela pode apresentar de 3 tipos: velocidade de reação, velocidade de deslocamento e velocidade dos membros, tá? Mas nós só vamos focar aqui mesmo em velocidade, certo? Então não tem como a gente falar de velocidade e não falar do cara mais rápido do mundo, né? O Usain Bolt, certo? O maior campeão de provas rápidas de velocidade, no caso, né? De atletismo, tá? E por fim,
A agilidade, né? A agilidade é a capacidade de alterar a posição do corpo de forma eficiente e requer a integração de competências de movimentos isolados, utilizando uma combinação de equilíbrio, coordenação, velocidade, reflexo, resistência e força, certo? Então, a agilidade é aquela capacidade física que vai alterar a posição do nosso corpo, tá? Olha aqui os dois exemplos que eu trouxe para vocês na escadinha e aqui a agilidade em driblar a bola, né, entre os cones, certo? A nossa atividade de hoje será a atividade 4 lá do nosso livro, tá? Qualquer dúvida é só chamar. Beijos, até a nossa próxima aula.